Conforme o artigo 100 da Resolução ad referendo IFTM número 062 de 21 de maio de 2021, o material a seguir é uma videoaula apresentada pelo servidor Carlos Paulo Lemos como material de estudo do IFTM para fins de atividades remotas no período de pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em partes ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa do servidor e do IFTM. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro estudante. Meu nome é Carlos Paulo Lemos e nós vamos falar do diodo semicondutor. Falaremos, dentre algumas coisas, alguns exemplos desse diodo como retificador comum. O diodo semicondutor ele foi o primeiro dos componentes fabricados com materiais semicondutores. Deem uma olhada, dá uma pesquisada, joga no próprio YouTube, vocês no Google, no YouTube, vocês verão vídeos com histórias, enfim, da eletrônica dos diodos, né? Vocês vão ver lá desde o Bell Labs, né, que projetou eles como um primeiro componente, lá no pós Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver algumas coisas interessantes sobre essa história. O diodo, o próprio nome diz, Di2, né, é um dos elementos mais básicos da eletrônica. Ele está para a eletrônica, assim como o resistor está para a matéria de circuitos elétricos. Quando você trabalha aí na parte de corrente contínua, o primeiro elemento que você trabalha é o resistor. Aqui também na eletrônica é fundamental a compreensão do diodo, porque a partir dele são feitos os outros componentes em termos de lógica de funcionamento. Ele é utilizado em diversos circuitos, desde fontes de alimentação até conversores de corrente alternada para corrente contínua trifásicos. O funcionamento dele é similar a uma chave, ou seja, a função de interromper um fluxo, né? Permitir ou interromper. Ele conduz ou não a corrente elétrica de acordo com a necessidade ou de acordo com a programação, entre aspas, dele. Ele é um componente que se comporta, como eu disse, como um condutor ou como isolante, ou seja, quando eu estou com a chave fechada, ele com a chave fechada, a chave como uma chave fechada, ele vai permitir a condução. Então, ele funciona como um condutor. Quando está aberto, ele não permite a condução. Ele tem aí dois terminais. Aqui você tem um diodo real e aqui o símbolo dele e aqui o circuito equivalente. Como eu disse para vocês, ele funciona como uma chave. Ela pode estar aberta, o que não permite a passagem de elétrons, ou uma chave fechada que permite a passagem de elétrons. Tem aí uma fonte interna dele, é como se representasse uma oposição à passagem de corrente, e vai ter também uma resistência interna, como também uma outra forma de oposição. Os terminais são anodo e catodo. Basicamente, essa é a identificação de um diodo semicondutor. Nós temos aqui um exemplo de um diodo semicondutor, o símbolo e o circuito equivalente do mesmo. Tá? Aqui tem uma dica interessante para eu identificar o catodo. Né? O catodo aqui, se você fizer um casinho ao contrário, aqui vai estar o catodo e aqui vai estar um Azinho do anodo. Tá bom? Catodo. Esse terminal seta representa o material P, ele é chamado de anodo, e o terminal barra é chamado de catodo e representa o material N. Lembra lá? Positivo, negativo? Positivo, então, vai ter lacuna, o negativo vai ter um elétron livre, então aqui ele vai depender da dopagem. A seta do símbolo indica o sentido convencional da corrente. Muito bem. Esses diodos eles se constituem da junção de duas pastilhas de material semicondutor, uma N e outra P. Lembrou lá do processo de dopagem? Então, como que é feito?
Basicamente, eu junto essas duas pastilhas, né? E nessa junção, quando ele é submetido ao calor, vai proporcionar uma parte aonde não vai ter assim, elétrons e lacunas se combinando, né? Então eu tenho uma zona de junção onde há essa combinação aí. Essa célula básica vai constituir a maioria dos componentes eletrônicos de origem semicondutoras. Então a grande maioria deles se baseiam nessa junção PN. Aqui por dentro, analisando ela por dentro, é como se fosse isso aqui. Ó. Após a junção das pastilhas, ocorre um processo de acomodação química. Tem positivo de um lado, tem negativo do outro, o que vai acontecer? Eles vão se recombinando, né, o positivo com o negativo, os elétrons vão ocupando as lacunas, e o mesmo ocorre com algumas lacunas que passam do material P para o N, se recombinando com os elétrons livres. Olha só, olha a recombinação aí. E aí eu tenho essa área de junção, ou chamada também região de depleção. Nessa região não existe portadores de carga, porque estão todos recombinados, um neutralizando o outro. Então eu vou ter uma área P com muitas lacunas, uma área N com muitos elétrons livres e uma região de depleção onde há essa recombinação e eu tenho os positivos recombinados com os negativos e vice-versa. No caso do germânio e do silício, essas barreiras de potencial, né, esse desequilíbrio elétrico que formado por essa recombinação, ela é do valor de 0,2 volts. Se eu passar esse valor, vai ter condição, senão não. No caso do silício, 0,7. Então, eu vou criar esse desequilíbrio elétrico nessa região de junção, né? Esses elétrons que se movimentam no material do material N para o P geram um pequeno potencial elétrico negativo, que vocês viram naquela representação, aquela fontezinha interna seria isso, e as lacunas que se movimentam geram um potencial elétrico positivo. E isso é o que a gente chama de desequilíbrio. No funcionamento do diodo, essa barreira se comporta como uma pequena bateria dentro do componente, como nós vimos anteriormente. Isso aqui é interessante. Se você pegar um multímetro, você não vai conseguir medir essa barreira de potencial aplicando ele na forma de voltímetro nos terminais. Por quê? Porque essa tensão existe apenas dentro do componente. No todo, o diodo continua neutro, uma vez que não foram acrescentados nem retirados portadores dos cristais. Teve só naquela parte lá que vai ter essa tensão, vamos dizer assim, como aqui no germânio, de 0,2. Então, você teria, entre aspas, que quebrar o seu diodo, chegar certinho lá e medir. Então, isso não é possível de ser feito, né? Com um voltímetro simples, não. Isso aí tem estudos, né, equipamentos mais elaborados para que se pudesse chegar a esses valores, e também existem testes que dá para você chegar, teoricamente, a esses valores aí e vê-los também na prática. E aí, ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail carloslemos@iftm.edu.br ou me procure pelo Facebook, Carlos Paula Lemos. Muito grato, um grande abraço e até o próximo encontro.